Meu filho estava em agonia e precisava do meu rim. Minha nora me disse: é seu dever, você é a mãe dele. O médico já estava se preparando para me operar quando, de repente, meu neto de 9 anos entrou correndo na sala e gritou: Vovó! Vou contar a verdade sobre por que meu pai realmente precisa do seu rim. Toda a equipe médica congelou. Que bom que você está aqui! Se você está assistindo a este vídeo, curta, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Estou deitado no aço frio da mesa de cirurgia. A luz branca da lâmpada cirúrgica cega meus olhos. É tão forte que quero fetiolose com toda a minha força, mas não consigo. Meu corpo inteiro está rígido. E não é de frio, é de uma sensação sufocante, como se o próprio destino estivesse apertando meu pescoço. O bip constante do monitor cardíaco é um ritmo constante, mas cada batida é como um martelo batendo na minha cabeça. Consigo ouvir todos os sons no quarto com clareza cristalina. O tilintar metálico dos instrumentos, enquanto a enfermeira os arruma. O farfalhar de papel, enquanto o Dr. Evans revisa meu arquivo. E até mesmo sussurros fracos do outro lado do vidro, onde minha nora Rebecca está com os pais. Tento erguer o olhar para o vidro opaco. Lá está Rebecca com os braços cruzados sobre o peito e um olhar afiado, como uma lâmina de barbear. Ela sussurra algo para os pais, mas seus olhos não me abandonam. É como se ela estivesse me dando uma ordem. Assine agora. Cumpra. Não hesite. Já assinei o termo de consentimento para doar meu rim para meu filho. Adam, esse papel deve estar em algum lugar na mesa do médico agora. Com minha assinatura trêmula e meu compromisso imutável. A enfermeira segura a seringa e a anestesia brilha sob a luz. Feche os olhos. Tento respirar fundo, mas meu peito parece pesado como chumbo. Penso em Madame, meu filho mais velho, a quem criei e pela qual sacrifiquei a vida inteira para proteger. Ele está no quarto ao lado, fraco, esperando meu rim sobreviver. Digo a mim mesma, esta é a coisa certa a fazer. Como mãe, preciso fazer. Mas por que sinto esse vazio na alma? Essa ansiedade sem nome, de repente, um estrondo estrondoso me assusta. A porta da sala de cirurgia se abre bruscamente e uma rajada de ar frio entra, fazendo a bandeja de instrumentos sobre a mesa tremer e tilintar. A sala inteira parece prender a respiração. Abro os olhos tentando levantar a cabeça, mesmo com as correias me segurando com força. Meu neto de 9 anos, Mário, entra correndo como um pequeno redemoinho. Seus tênis estão cobertos de lama. Seu uniforme escolar está amassado e seu pequeno peito arfa enquanto ele tenta respirar. Atrás dele, uma enfermeira apavorada o persegue, gritando: Criança, você não pode entrar aqui. Meu Deus, pare! Mas Mário não para. Ele corre direto para mim, com seus grandes olhos redondos cheios de medo, mas também de determinação. Vovó, diz ele com a voz trêmula, tão clara que aperta meu coração. Preciso contar a todos por que meu pai precisa tanto do seu rim. A sala inteira fica em silêncio. O bip do monitor cardíaco soa mais alto, como se quisesse destruir o espaço. Um médico próximo deixa cair um fórceps cirúrgico. O som de metal batendo no chão de mármore é ensurdecedor. Uma quebra brusca na tensão. Olho para o Mário, meu netinho, que ainda carrego no colo e para quem leio histórias todas as noites. Lá está ele, segurando um celular antigo, o rosto pálido, mas os olhos brilhantes. O que ele sabe? Por que está dizendo isso? Meu coração dispara como se quisesse pular do peito. Quero gritar para perguntar a ele ali mesmo, mas minha garganta está tão seca que não consigo pronunciar uma palavra. O Dr. Evans, o cirurgião-chefe Franz, se atesta. Ele levanta a mão, sinalizando para toda a equipe parar. Sua voz é grave, mas ríspida. O que você tiver a dizer, diga agora. Vejo seu olhar passar por mim e pousar em Mário, como se ele também estivesse preso naquele momento estranho. Do outro lado do vidro, Rebecca bate na porta, fazendo o vidro tremer. Não dê ouvidos a ele, grita ela com uma voz estridente, quase histérica. Ele é só uma criança, você vai ver. Mas o olhar de Rebecca não é mais frio. Treme de pânico, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Mário não olha para a mãe. Ele apenas olha para mim, segurando o celular na mãozinha com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Ele respira fundo, como se reunisse toda a coragem da vida. Quero me sentar, abraçá-lo, dizer para ele não ter medo, mas não consigo me mexer. Só consigo olhar e nos olhos do meu netinho vejo uma dor, uma verdade que ele está tentando trazer à tona naquele instante.
enquanto a sala inteira prende a respiração. Lembranças do passado inundam minha mente como uma avalanche. Daqueles dias em que eu pensava que minha família era um círculo fechado, cheio de amor e confiança. Lembro-me da minha antiga casa em Chicago, onde cada canto cheirava a desinfetante. Um cheiro ao qual eu estava tão acostumado que nem percebia. Tenho 67 anos, mas às vezes me sinto muito mais velha, como se o tempo tivesse roubado minha vitalidade há muito tempo. Meu marido, Joe, está acamado há mais de 10 anos. Ele fica sentado em sua velha cadeira de rodas, cujas rodas rangem toda vez que o empurro para o quintal para tomar um pouco de ar. Ele quase nunca fala, só de vez em quando solta um suspiro, com o olhar perdido no nada. Certa vez peguei sua mão e perguntei, Joe, você está cansado desta vida? Ele apenas piscou, sem responder. Não sei se ele me entendeu ou se eu estava falando sozinho. Aquela casa era o meu mundo, o lugar onde criei meus 2 filhos, Adam e Brandon. Fiz de tudo para que eles prosperassem. Acordava de madrugada para ir ao mercado vender produtos. À tarde, sentava-me e costurava roupas para os vizinhos. Às vezes ficava acordada até meia-noite para consertar camisas rasgadas e entregá-las no prazo. Minhas mãos ficaram ásperas e calejadas. Minhas unhas sempre sujas de tanto fuçar no mercado. Mas eu nunca reclamei. Eu só queria que Adam e Brandon tivessem uma vida melhor. Não que sofressem como eu. Adam, meu filho mais velho, era meu orgulho. Ele era forte, alto, trabalhava na construção civil e sempre chegava em casa rindo alto. Mas nos últimos anos, ele começou a ficar fraco. No início, era só cansaço. Depois, aos poucos, eu o vi pálido, com os olhos fundos. E uma vez senti um terror horrível quando ele me disse que estava urinando sangue. Abracei-o e perguntei, Adam, o que houve, filho? Me conta. Ele apenas balançou a cabeça e deu um sorriso fraco. Não se preocupe, mãe. Provavelmente é só por causa de todo o trabalho duro. Rebeca, minha nora, entrou em nossas vidas como um vento estranho. Ela era linda. Falava docemente. E no começo, eu realmente acreditei que ela era uma bênção para a Ada. Ela cuidava dele diligentemente. Levava remédios para casa. Vigiava suas refeições e o lembrava de tomar os comprimidos no horário exato. Todos os vizinhos me elogiavam. A senhora tem muita sorte, senhora Jones, de ter uma nora tão boa. E eu também acreditava. Toda vez que via Rebeca dar uma tigela de sopa para Adam, eu dizia a mim mesma que estava me preocupando demais, mas às vezes eu a flagrava com seu olhar frio e calculista, como se ela estivesse escondendo algo. Certa vez, a vi no quintal, sussurrando ao telefone, tarde da noite em voz baixa. Mas apressada, não se preocupe. Está tudo indo conforme o planejado. Perguntei a ela, Rebeca, para quem você está ligando tão tarde? Ela se assustou e riu nervosamente. Só uma amiga, mãe. Volta a dormir. Brandon, meu filho mais novo, era diferente. Ele tem 26 anos. Mora a poucos quarteirões da minha casa e trabalha como encanador e eletricista. Brandon não fala muito, mas sempre que vinha nos visitar, trazia algo para comer. Às vezes, algumas laranjas. Outras vezes, um pão ainda quente. Ele sentava ao meu lado consertando o ventilador de teto que rangia ou trocando uma lâmpada na cozinha. Certa vez, ele olhou para mim e disse com sua voz grave, Mãe, não se mate de trabalhar assim. Não quero ver você exausta. Eu apenas sorri e acenei. Eu ainda consigo lidar com isso, Brandon. Preocupe-se com o seu irmão. Ele precisa mais de você. Mas Brandon apenas balançou a cabeça, o olhar cheio de preocupação. Mário, meu netinho, era minha única alegria naqueles dias difíceis. Ele tem 9 anos e costumava vir à minha casa com sua mochilinha nas costas. Mário gostava de sentar no quintal e brincar com os carrinhos de plástico que comprei para ele em um mercado de pulgas. Ele me contava histórias, contos inocentes que às vezes me deixavam paralisada. Certa vez, ele me olhou com seus olhos arregalados e disse, Vovó, minha mãe fala ao telefone à noite. Eu a ouvi dizer algo sobre um remédio, mas não entendi. Sorri e baguncei seu cabelo. Tenho certeza de que ela estava apenas pedindo algo ao médico para o seu pai. Não pense tanto nisso, meu rapaz. Mas por dentro, uma semente de inquietação começava a brotar. E então, uma tarde, tudo mudou. Eu estava na cozinha preparando o jantar. O cheiro de arroz torrado pairava no ar quando Rebeca entrou. Ela não me cumprimentou. Ela não sorriu. Apenas ficou ali, de braços cruzados. Sua voz era ríspida, como uma faca cortando o ar. Mãe, o médico disse que só o seu rim é compatível. É sua responsabilidade. Você tem que salvá-lo.
Fiquei paralisada. A colher em minha mão caiu na panela com um ruído surdo. Olhei para ela, tentando encontrar um pouco de calor em seus olhos, mas só vi uma determinação fria, quase uma exigência. Rebeca, eu sei que farei tudo por Adam. Sussurrei, mas minha garganta estava seca. Ela sentiu como se tivesse alcançado seu objetivo e se virou. Nem 10 minutos se passaram quando os pais de Rebeca apareceram. Entraram na minha casa como se fosse a casa deles, sentaram-se à mesa de jantar e disseram em uníssono: Isso mesmo, o dever de mãe é algo do qual você não pode fugir. Esta família inteira agora depende de você. Fiquei ali parada, com a colher na mão, sentindo-me encurralada. Adam, que naquele momento estava recostado numa cadeira tão magra que eu quase não o reconheci, pegou minha mão. Sua mão estava congelando. Mãe, ele sussurrou, confio que você vai me salvar. Olhei em seus olhos, aqueles olhos que, quando criança, brilhavam com tanta vida e agora refletiam apenas exaustão e súplica. Assenti sem conseguir dizer nada, sentindo de repente que o pequeno cômodo estava sufocante. O cheiro das ervas medicinais do vaso de Joe no canto me fez sentir como se não conseguisse respirar naquela noite. Levei a tigela de sopa para o Joe, como todos os dias. O rangido da cadeira de rodas no chão de concreto era um lembrete constante de que eu carregava a família inteira nos ombros. Coloquei a tigela na frente dele. Olhei para ele, mas ele apenas suspirou sem dizer nada. Eu queria dizer a ele para perguntar se eu estava fazendo a coisa certa. Mas ele estava lá, imóvel como uma sombra. Fui até o quintal, onde Mário brincava com seu carrinho. Ele olhou para cima com seus olhos brilhantes. Mas eles estavam cheios de dúvida. Vovó, disse ele, e se alguém ficar doente porque outra pessoa está lhe dando remédio? Eu parei no mesmo instante. Meu coração disparou. Por que você pergunta isso, meu rapaz? Perguntei, tentando manter a calma. Mas Mário apenas abaixou a cabeça e continuou empurrando o carro sem responder. O que eu não sabia era que naquele momento eu estava à beira de um abismo. E apenas mais alguns passos me fariam cair nos dias que se seguiram àquela tarde, quando Rebeca veio à minha casa e não me deixou escolha. Minha vida parecia esmagada por uma pressão invisível, mais pesada que o calor sufocante do verão de Chicago. Eu continuava acordando cedo, indo ao mercado vender meus vegetais e laranjas, sentando-me sob a luz fraca para costurar roupas. Mas minha alma não estava mais em paz. Cada passo que eu dava, cada ponto que eu dava, carregava consigo uma pergunta. Estou fazendo a coisa certa? Preciso mesmo me sacrificar assim? Mas então, o olhar suplicante de Adam, as palavras ásperas de Rebeca e os olhares questionadores de seus pais se agarraram a mim, sem me dar um único momento para respirar. Na manhã seguinte, quando o sol mal começava a raiar, Rebeca já estava à minha porta. Eu tinha acabado de preparar o chá. O aroma de hortelã começava a tomar conta da casa quando ela entrou sem bater, sem me cumprimentar. Mãe, disse ela com a voz firme como uma unha. O médico disse que não resta muito tempo. Se você continuar hesitando, ele pode estar em perigo. Ela colocou uma pilha de papéis médicos na mesa da sala de jantar. Páginas brancas cheias de números e assinaturas que eu não entendia direito. Ela apontou para cada linha como se estivesse ensinando uma criança. Diz claramente aqui que você é o único compatível. Ninguém mais pode salvá-lo. Fiquei ali, segurando o bule. A água quente queimava meus dedos, mas eu não sentia dor. Só ouvia o som da vassoura raspando o concreto enquanto eu varria a casa. Uma forma de escapar do olhar de Rebeca. Eu ouvi você, eu disse com uma voz quase inaudível. Farei tudo por Adam. Mas lá dentro uma pedra pesada me pesava, me dando vontade de gritar, de fugir. Continuei varrendo. O som da vassoura era como um ritmo triste, tentando abafar as palavras de Rebeca. Mas ela não parou. Apenas ficou ali me observando, como se esperasse que eu concordasse mais uma vez para confirmar que não ousaria recusar. Quando ela saiu, sentei-me numa cadeira e cobri o rosto com as mãos. Pensei em Madame nos dias em que ele era pequeno e corria atrás de mim no mercado, agarrado à minha saia e rindo alto. Mãe, quando eu crescer, vou construir uma casa linda para você. Agora ele estava ali, magro, pálido, uma sombra do que um dia foi. Eu me perguntava se conseguiria Dexalol ir sem fazer nada. Mas toda vez que pensava em doar meu rim, eu me enchia de medo. Medo não da cirurgia, mas da sensação de estar sendo empurrada para algo maior, mais sombrio, que eu não conseguia enxergar com clareza. Naquela noite, os pais de Rebeca vieram.
Trouxeram uma cesta de frutas, algumas mangas e algumas laranjas, mas deixaram tudo na mesa por mera formalidade e sentaram-se nas 2 cadeiras principais da sala de estar como se fossem donos da casa. O pai dela, o Sr. Collins, tossiu algumas vezes e disse com a voz rouca: na minha época, os pais sacrificavam tudo pelos filhos. Minha avó vendeu todas as suas terras para salvar o filho. Agora é a sua vez. Você tem que fazer o mesmo! A mãe de Rebecca, a senhora Peterson, assentiu com o olhar afiado como uma faca. Se você recusar, a honra desta família será arruinada. O que os vizinhos dirão? Dirão que você não ama seu filho, que não merece ser mãe. Eu estava sentado ali, agarrado à beira da mesa, sentindo-me encurralado num canto escuro. Queria dizer algo para perguntar por que todo aquele fardo estava sobre mim, mas não consegui abrir a boca. Apenas abaixei a cabeça e assenti levemente como um autômato. O jantar daquela noite foi pesado como um funeral. Rebecca, com um charme falso, colocou um pedaço de frango no meu prato, mas sua voz era fria. Mãe, guarde suas forças para a cirurgia. Olhei para o frango no meu prato, mas não consegui engolir. Adam estava sentado à minha frente, com o rosto macilento e os olhos fundos. Ele tentou sorrir fracamente. Mãe, eu sei que você vai me salvar. Assim como todas as vezes que você me salvou quando eu era criança, suas palavras foram como uma facada no meu coração. Lembrei-me dos dias em que ele tinha febre alta e eu ficava acordada a noite toda limpando-o com panos molhados. Ou das vezes em que ele caiu da bicicleta e eu corri para fazer curativos. Eu estava sempre lá. Eu sempre fui a mãe disposta a fazer qualquer coisa. Mas desta vez, por que eu estava com tanto medo? Brandon estava sentado num canto da mesa, silencioso como uma sombra. Ele não comeu! Apenas mexeu a colher na tigela de sopa, sem tirar os olhos de Rebecca. Percebi seu olhar cheio de desconfiança, como se tentasse enxergar através da máscara da minha nora. Quis perguntar, mas não ousei. O ar na sala estava denso. O único som era o tilintar de colheres contra pratos. Como martelos na minha consciência, depois do jantar, Rebecca se levantou e levou pessoalmente o prato de Adam para a cozinha para lavá-lo, sem deixar ninguém tocar nele. Ela fez isso rapidamente, mas notei que ela o examinava com muito cuidado, como se temesse que alguém visse algo lá dentro. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada na minha antiga cama, ouvi o tic-tac do relógio na parede. A cada segundo, um lembrete de que o tempo de Adam estava se esgotando. Levantei-me e caminhei pelo corredor para pegar um copo d'água. Então ouvi sussurros vindos do quarto de Adam e Rebecca. Parei, parada no escuro, prendendo a respiração. A voz de Rebecca era baixa, mas clara. Sim, depois do transplante teremos todos os dados. Não se preocupe, ela não ousará recusar. Fiquei ali, com o coração disparado, as mãos tremendo tanto que precisei me apoiar na parede para não cair. Data? Do que eles estavam falando? Eu queria bater na porta, confrontá-la, mas naquele exato momento, Rebecca abriu. Ela se assustou ao me ver e deu um sorriso falso. Ainda acordada, mãe? Só liguei para perguntar sobre o remédio dele. Assenti e me virei, mas senti como se espinhos tivessem sido cravados no meu coração. O sorriso de Rebecca, sua voz, tudo era falso, como uma máscara escondendo algo terrível. Nos dias que se seguiram a tensa conversa com Rebecca e seus pais, senti como se estivesse vivendo um sonho nebuloso, onde tudo o que era familiar estava se tornando estranho e assustador. Continuei com minhas tarefas diárias, ir ao mercado para vender, costurar roupas e alimentar meu marido Joe. Mas cada ação era mecânica, sem alma. Meu coração pesava, como se uma nuvem negra pairasse sobre minha cabeça. E as palavras de Rebecca, o olhar suplicante de Adam, giravam em minha mente sem me dar um segundo de paz. Mas então, uma tarde, quando Mário, meu neto de 9 anos, chegou, a primeira rachadura apareceu no muro de confiança que eu tentava manter. Mário chegou com os tênis manchados de lama e as mãozinhas ainda pegajosas da tinta da aula de artes. Ele deixou a mochila velha num canto, sentou-se no chão e pegou o carrinho de plástico que eu havia comprado para ele no mercado de pulgas no ano passado. Olhei para ele, tentando sorrir, mas minha mente estava uma bagunça. Mário sempre foi uma luz nos meus dias sombrios, com suas histórias inocentes e seu riso cristalino. Mas naquele dia, ele não sorriu. Empurrou o carrinho para frente e para trás no chão com um olhar perdido, e de repente, ele levantou a cabeça e me encarou. "Vovó", disse ele em voz baixa, mas clara.
E se meu pai não estiver doente por causa da vida, mas porque alguém está dando remédio de propósito para ele? Levei um susto, como se tivesse levado um tapa. A colher na minha mão quase caiu, mas consegui segurá-la, tremendo. Por que você diz isso, Mário? Perguntei, tentando manter a voz calma. Mas meu coração batia forte. Olhei em seus olhos tão claros, mas cheios de uma preocupação que parecia grande demais para sua idade. Mário não respondeu de imediato. Ele abaixou a cabeça e continuou brincando com o carrinho, mas eu o vi cerrar a mão como se estivesse escondendo algo. Eu queria a brócola e perguntar mais, mas só consegui dar uma risada nervosa. Você está pensando demais, meu filho. Seu pai está doente e os médicos estão curando ele, mas meu sorriso foi forçado. E Mário não retribuiu. Ele apenas olhou para mim, levantou-se silenciosamente, pegou sua mochila e correu de volta para casa. A pergunta de Mário foi como uma pedra atirada em um lago calmo no meu coração, criando ondas de dúvida. Fiquei ali na minha pequena cozinha, olhando para os vegetais na mesa, mas sem conseguir me concentrar, pensei em Madame, nos frascos de comprimidos que Rebeca sempre trazia. Em como ela controlava tudo relacionado ao meu filho, disse a mim mesma que provavelmente estava imaginando coisas. Rebeca era a esposa de Adam. Ela o amava. Ela não o machucaria. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que algo não estava certo. Naquela tarde, Brandon chegou com sua caixa de ferramentas, dizendo que ia consertar a luz da cozinha que estava piscando na noite anterior. Eu o observei subir a escada, torcer e apertar as coisas. E a luz da lâmpada nova iluminou a cozinha inteira. Mas então, ao descer com a lâmpada velha na mão, Brandon olhou para mim com uma seriedade incomum. Mãe, disse ele em voz baixa, quase um sussurro. Minha cunhada está agindo de forma muito estranha. Vi alguns frascos de comprimidos sem rótulo no armário de remédios do meu irmão, e ela os esconde muito bem. Levei um susto, e o prato que eu estava lavando na pia caiu espirrando água na minha blusa. O que você está dizendo? Perguntei, com a voz embargada. Brandon desceu da escada e ficou na minha frente, com os olhos cheios de preocupação. Mãe, receio que o problema com meu irmão não seja uma doença normal. Receio que alguém... Ele não terminou a frase, mas seu olhar disse tudo. Fiquei ali, com as mãos molhadas, sentindo como se o chão estivesse afundando sob meus pés. Eu queria gritar para dizer ao Brandon que ele estava pensando demais, que a Rebeca não podia fazer algo tão terrível. Mas eu não conseguia falar. Continuei olhando para o Brandon e, na minha cabeça, a pergunta do Mário ecoou novamente. E se meu pai estiver doente porque alguém está dando remédio para ele? Tentei descartar essa ideia, mas ela se agarrou a mim como uma sombra. Eu não consegui escapar. Na tarde seguinte, levei sopa para o Adam no hospital. O quarto branco e o cheiro forte de desinfetante me fizeram sentir como se não conseguisse respirar. Adam estava deitado, magro, com soro nos 2 braços, mas ainda assim tentou sorrir ao me ver. Mãe, você já chegou, disse ele com a voz fraca. Coloquei a tigela no criado mudo e quando estava prestes a lhe dar a primeira colherada, vi Rebeca ao lado da cama segurando um copo d'água. Ela discretamente deixou cair um comprimido de uma cor estranha no copo. Um movimento tão rápido que, se eu não estivesse observando atentamente, não teria notado. Quando entrei, ela se assustou e derramou um pouco de água no chão. Que comprimido é esse, Rebeca? Perguntei, tentando parecer calma. Ela sorriu, mas o sorriso foi forçado. É um suplemento para o rim dele, o médico receitou. Assenti, mas um arrepio percorreu minha espinha. Eu não conseguia manter a calma. Depois que Adam terminou de comer, procurei o médico de plantão. Um homem de Miami-Dade com óculos grossos. Doutor? Perguntei com a voz trêmula. O senhor receitou algum suplemento renal novo para o Adam? Ele ficou surpreso e verificou o prontuário. Não prescrevemos nada novo. A medicação atual é suficiente. A resposta dele me deixou paralisada. Fiquei parada no corredor do hospital, ouvindo os anúncios pelo alto-falante, mas minha mente estava em branco. Rebeca havia mentido. Que pílula era aquela? Por que ela tinha que escondê-la? Alpe, Heredossol Mário veio à minha casa novamente. Desta vez, ele não brincou com o carrinho. Sentou-se em uma cadeira e tirou da mochila um celular velho com a tela quebrada. Vovó, Disse ele em voz baixa, mas firme. Quero que você ouça isso. Ele digitou algo e me entregou o telefone. Uma gravação tocou. Era a voz de Rebeca, sussurrando, mas clara. Depois do transplante, os resultados dos exames serão perfeitos. Não se preocupe, ela não ousará recusar. Deixei o telefone cair.
Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Olhei para Mário, meu netinho, e vi que seus olhos estavam vermelhos, como se ele estivesse tão assustado quanto eu. Encontrei no celular antigo da minha mãe, disse ele com a voz embargada. Não sei o que é, mas achei que você deveria saber. Abracei o Mário, tentando conter as lágrimas. Você é tão corajoso, meu filho, sussurrei, mas por dentro tudo estava desmoronando. Resultados dos testes. Do que Rebecca estava falando? Pensei em Madame nos frascos sem rótulo, no olhar desconfiado de Brandon. No comprimido de cor estranha no copo d'água, eram peças soltas de um quebra-cabeça, mas aos poucos foram se encaixando, formando uma imagem que eu não ousava olhar diretamente. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada em minha casa silenciosa, ouvindo o tic-tac do relógio. A cada segundo, um lembrete de que o tempo de Adam estava se esgotando. Certa manhã, fui ao hospital carregando um velho recipiente de plástico com comida quente. O cheiro de arroz e carne cozida escapava pelas bordas. O quarto de Adam era branco, frio, e o cheiro de desinfetante era tão forte que eu tinha dificuldade para respirar. Eu já tinha me acostumado com aquele ambiente, mas naquele dia, senti uma pressão no meu peito. Adam estava deitado ali, com os olhos fundos e o rosto pálido, mas ainda tentou sorrir ao me ver. Mãe, você chegou tão cedo, disse ele com a voz fraca como um suspiro. Coloquei a comida no criado mudo e tentei sorrir, mas uma tempestade rugia dentro de mim. As dúvidas dos dias anteriores, a pergunta do Mario, o aviso do Brandon, tudo gritava na minha cabeça sem me dar paz. Rebecca já estava lá, sentada ao lado da cama de Adam, olhando para a bolsa de soro, que pingava lentamente. Ela não olhou para mim, não me cumprimentou, apenas assentiu silenciosamente, como se minha presença fosse um dado adquirido no criado mudo. Notei um pequeno frasco de comprimidos com a tampa entreaberta, meio escondido sob um guardanapo de papel amassado. O frasco não tinha rótulo. Era apenas um recipiente de plástico branco com alguns comprimidos azuis estranhos dentro. Peguei-o, tentando manter a voz firme. Que remédio é esse, Rebecca? Ela se assustou. Quase pulou e arrancou o frasco da minha mão tão rápido que me fez recuar. São só vitaminas. Mãe, disse ela com um sorriso falso como tinta barata. O médico receitou para ajudar o rim dele. Concordei, mas um arrepio percorreu minha espinha. O sorriso da Rebecca, o jeito como ela arrancou a mamadeira da minha mão. Tudo estava errado, como se ela estivesse escondendo um segredo que eu não deveria saber. Sentei-me ao lado do Adam e comecei a alimentá-lo, mas minha mente estava em outro lugar. Pensei no frasco sem rótulo, no que Brandon dissera sobre os remédios estranhos que Rebecca estava escondendo. Pensei em Mario, na sua pergunta inocente mas perspicaz, e se meu pai estiver doente porque alguém está dando remédio para ele? Eu queria perguntar a Rebecca ali mesmo. Queria gritar e exigir a verdade. Mas eu estava com medo. Medo de que, se eu abrisse a boca, tudo desmoronasse e eu perdesse o Adam para sempre. Olhei para meu filho enquanto ele lutava para engolir cada pedaço e disse a mim mesma: Mary, você precisa se acalmar. Você precisa descobrir o que está acontecendo primeiro. Ao meio-dia, Brandon chegou ao hospital. Entrou com as mãos ainda manchadas de graxa do trabalho e a camisa velha e puída nos ombros. Não disse nada. Apenas ficou sentado em silêncio num canto, observando Rebecca, que estava no corredor conversando com uma enfermeira. Quando ela saiu, Brandon veio até mim e tirou um saquinho plástico da mochila. Mãe, quero que você veja isso, sussurrou ele com a voz tensa como uma corda de violão. Ele me mostrou o celular. Na tela havia algumas fotos borradas, mas nítidas o suficiente para parar meu coração. Era Rebecca no estacionamento do hospital, tirando discretamente uma pequena sacola do porta-malas do carro e entregando-o a um homem desconhecido. O homem usava uma jaqueta preta e um boné que cobria a maior parte do rosto, mas eu conseguia ver claramente a bolsa de remédios na mão de Rebecca. Tirei essas fotos ontem, disse Brandon com a voz trêmula. Eu a segui porque achei o comportamento dela muito estranho. Mãe, acho que ela está fazendo alguma coisa com o meu irmão, Adam. Fiquei sem palavras, segurando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O chão frio do hospital parecia absorver todo o calor do meu corpo. Brandon, sussurrei. Tem certeza? Ouviu o que eles estavam dizendo? Brandon balançou a cabeça, com os olhos vermelhos. Não consegui ouvir direito, mas havia entregar a sacola para o homem, e ele lhe entregou um envelope. Mãe, isso não é normal. Olhei nos olhos de Brandon. Vi a preocupação e a raiva neles.
e sabia que ele não estava mentindo, mas eu ainda não queria acreditar. Rebecca era a esposa de Adam. Ela havia jurado cuidar dele. Como ela pôde fazer algo tão terrível? Naquela tarde, quando voltei para casa, Mário apareceu novamente. Ele não correu nem brincou como de costume. Em vez disso, sentou-se silenciosamente em uma cadeira, abraçando sua mochila. Vovó, disse ele em voz baixa, mas determinada. Quero que você ouça uma coisa. Ele tirou da mochila o celular velho com a tela quebrada e, trêmulo, tocou um arquivo de áudio. A voz de Rebecca ecoou. Sussurrada, mas clara como uma faca cravando-se em meu coração. Depois do transplante, os dados estarão completos. Não se preocupe. Aquela velha não ousará recusar. Este resultado vale 100 vezes mais. Fiquei rígido. Deixei o telefone cair na mesa, com as mãos tremendo incontrolavelmente. Olhei para Mário, meu netinho, e vi seus olhos vermelhos. Os lábios apertados como se estivesse segurando as lágrimas. Encontrei no celular antigo da minha mãe, disse ele com a voz embargada. Não sei o que é, mas achei que você deveria saber. Abracei o Mário, sentindo como se o mundo inteiro estivesse desabando aos meus pés. Você é tão corajoso, Mário, sussurrei, mas minha voz falhou e lágrimas rolaram pelo meu rosto. Pensei em Madame nas garrafas sem rótulo, nas fotos de Brandon, na gravação de Mario. Eram peças soltas, mas se encaixavam, pintando um quadro sombrio que eu não ousava confrontar. O que Rebecca estava fazendo? Que dados! Que resultados! E por que ela disse que aquela velha não ousaria recusar? Eu me senti traído, não apenas por Rebecca, mas pela minha própria fé na família, no amor. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado em minha casa silenciosa, ouvindo as sirenes de uma ambulância na rua, as luzes vermelhas e azuis piscando pela janela como cortes na minha alma. Pensei em Madame, em como ele estava ficando mais fraco a cada dia, nos remédios estranhos, nos sussurros calculistas de Rebecca. Pensei em Brandon, na desconfiança e preocupação em seus olhos, e em Mário, um menino de 9 anos que corajosamente me trouxe a verdade. Segurei a cabeça, sentindo como se meu cérebro fosse explodir. Queria correr para o hospital confrontar Rebecca, gritar e exigir uma explicação, mas estava com medo de que a verdade fosse ainda mais horrível do que eu imaginava, com medo de não ter forças para suportar. Levantei-me, fui até o quintal e olhei para o luar pálido. Pensei em Joe, meu marido silencioso, que só conseguia ficar sentado observando tudo. Eu queria contar a ele, perguntar o que eu deveria fazer, mas sabia que ele não me responderia. Eu estava sozinha com os pedaços de uma verdade que aos poucos se revelavam. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o mundo inteiro pesava no meu peito. O canto dos pássaros no quintal, um som que normalmente me trazia calma. Agora parecia facadas cravando-se na minha mente. Eu sabia que hoje seria o dia em que o hospital tomaria a decisão final sobre o transplante de rim do Adam. As pistas que Mário e Brandon me deram, a gravação, as fotos, o frasco sem rótulo. Tudo isso continuava girando na minha cabeça, mas não ousei enfrentá-los. Tinha medo de que, se covasse mais fundo, encontraria uma verdade insuportável. Eu só queria salvar Adam, ver meu filho saudável novamente, mesmo que o preço fosse uma parte do meu corpo. Mas no fundo, eu sabia que as coisas não eram tão simples assim. O hospital me marcou para o meio-dia. Entrei em uma pequena sala de reuniões onde o Dr. Evans já estava me esperando. Ele espalhou os resultados do exame sobre a mesa. Folhas brancas cheias de números e gráficos que eu não entendia. Senhora Jones, disse ele com uma voz grave, mas firme. Revisamos tudo cuidadosamente. A senhora é a pessoa mais compatível para doar seu rim para Adam. Se não prosseguirmos logo, a vida dele estará em perigo. Fiquei ali sentada, agarrada à barra da blusa, com a cabeça zumbindo como se tivesse um enxame de abelhas dentro de mim. Entendo, sussurrei, mas minha voz estava tão baixa que duvidei que ele tivesse me ouvido. Dr. Evans olhou para mim e sua expressão se suavizou. Você precisa de mais tempo para pensar sobre isso? Perguntou ele. Balancei a cabeça, não porque já tivesse decidido, mas porque sentia que não tinha outra saída. Rebecca, seus pais e até mesmo Adam, todos contavam comigo, e eu não podia deixar meu filho morrer. Através do vidro da porta vi Rebecca parada, alha de braços cruzados. Seu olhar, tão afiado como sempre, acenou para sua mãe, a senhora Peterson, como se tivesse certeza de que eu não ousaria recusar. Aquele gesto me deu um arrepio, como se estivessem jogando uma partida de xadrez e eu fosse apenas um peão. Eu queria me levantar e gritar que sabia sobre a garrafa, sobre a gravação, mas não consegui.
Fiquei ali sentado, me sentindo preso em uma gaiola invisível, sem escapatória. Naquela noite, reuni toda a família na minha pequena casa. A sala de estar estava lotada. A luz amarelada de uma lâmpada velha refletia nas paredes desgastadas. Coloquei um bule de chá na mesa. O aroma de hortelã não conseguia dispersar a atmosfera pesada. Os pais de Rebecca, o Sr. Collins e a Sra. Peterson, estavam sentados no centro, ocupando as duas melhores cadeiras como se fossem os donos. Rebecca sentou-se ao lado deles, com as mãos entrelaçadas, lançando-me um olhar de soslaio, como se quisesse ter certeza de que eu não recuaria. Adam estava deitado no sofá, com o rosto pálido e a respiração ofegante. Brandon estava encostado na parede, em silêncio, mas seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse contendo uma fúria prestes a explodir. Mário estava encolhido em um canto, abraçado à sua pequena mochila, com os olhos cheios de angústia. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam quando pousei o bule. Tomei uma decisão, disse com a voz trêmula, mas tentando soar firme. Vou doar meu rim para o Adam. A sala explodiu como uma bomba. A Sra. Peterson bateu palmas e disse com voz estridente: Essa é uma mãe de verdade. Eu sabia que você não decepcionaria esta família. Rebecca cobriu o rosto. Lágrimas escorriam, mas eu a vi cerrar os punhos, como se estivesse atuando em uma peça. Mãe, disse ela com a voz embargada, eu sabia que você o amava mais do que qualquer pessoa. Obrigada! Adam olhou para mim com os olhos nublados pela exaustão, mas mesmo assim conseguiu dizer: Mãe, devo minha vida a você. Suas palavras partiram meu coração como uma adaga no peito. Mas então Brandon pulou e bateu com força na mesa. O estrondo fez as xícaras vibrarem. Não! Gritou ele, com a voz trêmula de raiva. Mãe, você não vê? Você está se sacrificando por um plano maligno. Ela está usando você. Está usando meu irmão. Adam, o ar no quarto ficou pesado. O único som era o zumbido de um mosquito em volta da lâmpada. Rebecca se levantou de um salto e apontou para Brandon. O que você está dizendo? Como ousa me acusar? Eu faço tudo pelo meu marido. Mas Brandon não recuou. Aproximou-se, com o olhar em chamas. Acusar Bock? E aquelas garrafas sem rótulo e aquelas ligações à meia-noite? Mãe, você não pode deixar que eles te enganem. Olhei para Brandon, depois para Rebecca e, finalmente, para Adam. Queria dizer algo para pedir que Brandon se acalmasse, mas não consegui. Simplesmente desviei o olhar, sentindo como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre mim naquela noite. Sentei-me sozinho no meu pequeno quarto, em frente à velha mesa de madeira. A lamparina a óleo tremeluzia. Sua luz fraca iluminava as palavras trêmulas que eu escrevia no meu testamento. Escrevi que a casinha ficaria para o Brandon e alguns dos meus poucos pertences, valiosos para o Mario. Cada golpe era como um corte na minha alma. Eu não sabia se sobreviveria à operação, mas queria estar preparada para deixar algo para aqueles que eu amava. Joe estava sentado imóvel em sua cadeira de rodas num canto, me observando com seus olhos sem vida. Vi sua mão tremer como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. Olhei para ele e lágrimas rolaram pelo meu rosto. Joe, eu tenho que fazer direito. Eu tenho que salvar o Adam. Ele não respondeu. Apenas piscou e 2 lágrimas rolaram por suas bochechas magras. Dobrei o testamento e o coloquei no fundo de uma velha caixa de madeira, onde guardava as lembranças do meu casamento. Lá fora, a chuva caía forte, misturando-se ao som dos meus próprios soluços de man, cedo, quando o céu ainda estava escuro e a neblina cobria as ruelas que levavam ao hospital. Eu estava deitada na maca de uma ambulância. Segurava uma pequena bolsa de tecido com uma muda de roupa e um lenço bordado que eu tinha. Desde o dia do meu casamento, a sirene da ambulância uivou, mas eu não prestei mais atenção. As luzes da rua entravam pela janela, borradas como meus sonhos desfeitos. Fechei os olhos e tentei respirar, mas meu peito estava pesado. Hoje era o dia em que eu doaria meu rim para Adam, meu filho. Eu já tinha decidido. Eu tinha escrito meu testamento. Eu tinha me preparado mentalmente, mas meu coração ainda estava apertado, como se eu estivesse entrando em um pesadelo do qual não conseguia acordar quando a ambulância parou. Uma enfermeira empurrou a maca por um corredor interminável do hospital. O barulho das rodas no chão de ladrilhos era como um martelo batendo na minha cabeça. Rebecca caminhava logo atrás de mim. Seus passos eram leves, mas firmes, como os de um guarda. Não se preocupe, mãe, disse ela em voz baixa, mas firme. Depois da cirurgia tudo ficará bem.
Olhei para ela com o canto do olho e vi um lampejo de triunfo em seus olhos, como se ela já tivesse garantido a vitória. Seu sorriso me deu um arrepio, não de frio, mas da sensação de estar sendo levado a um plano em que eu era apenas um peão sem vontade na recepção. Os pais de Rebecca, Sr. Collins e Sra. Peterson, lá estavam bem vestidos. O Sr. Collins com um terno velho, mas bem passado, e a Sra. Peterson com um vestido vermelho vibrante, como se estivessem indo para um grande evento, e não para uma cirurgia. Eles pegaram Rebecca pelo braço e cumprimentaram os médicos com uma simpatia exagerada, como se conhecessem a vida toda. Ouvi a Sra. Peterson rir alto enquanto dizia a um jovem médico: "Obrigada por todo o seu apoio, doutor. Não esqueceremos este favor." Fiquei ali, agarrada à minha bolsa de tecido, sentindo-me uma estranha na minha própria história. Adam já tinha sido levado para uma sala de espera. Deixaram-me vê-lo antes de entrar na sala de cirurgia. O pequeno quarto estava frio e seus braços magros estavam cheios de soro. 4. Seu rosto estava pálido, seus olhos fundos, mas quando me viu, tentou sorrir fracamente. Mãe, obrigado, sussurrou, com a voz embargada pela exaustão. Peguei a mão dele. Estava congelando e eu senti vontade de chorar. Adam, farei de tudo para você melhorar, eu disse a ele. Mas minha voz tremia como se eu estivesse tentando me convencer. Olhei nos olhos do meu filho. Vi neles uma confiança absoluta e me perguntei: estou fazendo a coisa certa ou estou arriscando minha vida por algo que não entendo completamente? De repente, Brandon entrou correndo com as mãos ainda sujas de graxa do trabalho. Ele estava ofegante. Sua camisa estava encharcada de suor, como se tivesse corrido uma longa distância. Mãe, não faça isso, disse ele, quase implorando enquanto me agarrava pelos ombros. Eu imploro, não doe o rim. Tem alguma coisa errada. Olhei para Brandon. Vi seus olhos vermelhos, cheios de raiva e preocupação. Queria dizer a ele que já havia decidido que não podia deixar Ada morrer. Mas as palavras não saíam. Apenas coloquei minha mão sobre a dele, apertei-a delicadamente e deixei a enfermeira me levar embora. Brandon ficou ali, impotente, gritando atrás de mim. Mãe, me escuta! Mas eu não me virei. Não ousei me virar porque tinha medo de que, se olhasse nos olhos de Brandon, ou desmoronasse o corredor do hospital, era longo e frio. O cheiro de desinfetante era tão forte que me dava náuseas. Uma voz impessoal soou pelos alto-falantes. Sala de cirurgia número 3. Preparem-se para transplante de rim. Lavarime para um vestiário, onde uma enfermeira me colocou uma touca e uma máscara. O avental azul frio que me vestiram era um lembrete de que eu estava prestes a perder uma parte do meu corpo. Olhei-me no espelho. Vi meu rosto magro, meus olhos rodeados de olheiras. Perguntei a mim mesma: Mary, o que você está fazendo? Tem certeza de que isso é a coisa certa a fazer? Mas então a imagem de Ada na cama do hospital surgiu na minha mente. E eu cerrei os dentes e continuei. Enquanto caminhava pelo corredor, vi Rebecca e a Sra. Peterson paradas perto de uma janela de vidro, conversando com um homem desconhecido. Ele bestia. Uma jaqueta preta e um boné que cobria o rosto, idêntico ao homem da foto que Brandon me mostrara. Vi Rebecca lhe entregar um envelope e ele rapidamente o colocou no bolso da jaqueta. Meu coração começou a bater forte. Um suor frio percorreu minha nuca. O que eles estavam fazendo? O que havia naquele envelope? Eu queria parar, gritar e exigir uma resposta. Mas a enfermeira pegou meu braço e me levou para a sala de cirurgia. Lá dentro, a luz branca brilhava diretamente nos meus olhos, tão forte que tive que apertar os olhos. O Dr. Evans estava lá, com um rosto sério, mas calmo. Está tudo pronto, Sra. Jones, disse ele com voz grave. Relaxe. Assenti, mas meu corpo estava rígido. A enfermeira colocou eletrodos no meu peito. E o bip dos monitores cardíacos era constante. Mas cada batida era como um aviso. Rebecca apareceu do outro lado do vidro. Ela pressionou o rosto contra a janela e fez sinal para assinar rapidamente em direção aos papéis que outra enfermeira segurava. Peguei a caneta, tremendo. A tinta escorreu pelo papel. Quando assinei, senti como se estivesse assinando minha própria sentença de morte. Olhei para minha assinatura borrada. Pensei no testamento que havia escrito na noite anterior para Brandon, para Mário, e me perguntei: será esta a última vez que estarei consciente? No momento em que o médico se preparava para injetar anestesia, meu coração batia furiosamente. Um suor frio encharcava minhas costas. Fechei os olhos. Tentei respirar, mas imagens de Adam, Brandon, Mário e Rebecca giravam na minha cabeça.
Pensei na gravação do Mário da garrafa sem rótulo da foto do Brandon. Eu queria parar tudo, mas não conseguia. Eu tinha ido longe demais. Eu tinha assinado. Eu tinha entrado nesta sala. Eu só conseguia ficar ali, esperando, com um medo que me sufocava. Mas então, quando a enfermeira estava prestes a injetar a anestesia, um estrondo fez o quarto inteiro tremer. A porta se abriu com um estrondo. O rangido das dobradiças rasgou o ar. Todos os médicos e enfermeiros se assustaram. Alguns se viraram abruptamente, com pânico nos olhos. Mário entrou como um pequeno redemoinho. Seus tênis ainda estavam manchados de lama, seu uniforme escolar estava amassado e seu pequeno peito arfava. Enquanto ele ofegava, ele segurava com força seu velho celular com a tela quebrada, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Uma enfermeira correu atrás dele, gritando desesperadamente: "Criança, você não pode entrar aqui! Meu Deus, pare!" Mas Mário não parou. Ele correu direto para mim, com seus grandes olhos redondos cheios de medo, mas ardendo com uma determinação que eu nunca tinha visto em uma criança. "Vovó", disse ele com a voz trêmula, mas tão clara que congelou todos na sala. "Preciso contar a todos porque meu pai precisa tanto do seu rim." Suas palavras foram como uma bomba explodindo na minha cabeça. Prendi a respiração. Meu coração pareceu parar. A sala de cirurgia mergulhou em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo bip do monitor cardíaco, que agora soava mais alto, como se quisesse quebrar o silêncio. Um médico próximo deixou cair um fórceps cirúrgico. O som metálico contra o piso de mármore foi ensurdecedor, um corte agudo no ar tenso. O Dr. Evans, o cirurgião-chefe, levantou a mão, sinalizando para que toda a equipe parasse. Ele franziu a testa, mas sua voz era calma e firme. "Deixe o menino falar. O que você tiver a dizer, diga agora." Olhei para o Mário. Vi sua mãozinha segurando o celular. O rosto pálido, mas os olhos brilhantes, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. "Saia!" Através do vidro, Rebeca bateu furiosamente na porta, fazendo o vidro ressoar. "Não dê ouvidos a ele!" gritou ela com uma voz estridente, quase histérica. "Ele é só uma criança, você vai ver." Mas o olhar de Rebeca não era mais gélido. Tremia de pânico, como se o segredo que ela tanto tentara esconder estivesse prestes a vir à tona. Mário não olhou para a mãe. Ele se aproximou de mim e, com as mãos trêmulas, apertou o play no celular. Uma gravação tocou. Era a voz de Rebeca, sussurrada, mas clara como uma faca cravando no meu coração. "Depois do transplante, os resultados dos exames serão perfeitos. Não se preocupe, aquela velha não ousará recusar." A sala inteira pareceu explodir em silêncio. Senti meu sangue congelar, o ar ficar preso na minha garganta. O Dr. Evans se virou abruptamente para me olhar, com os olhos arregalados de espanto. "Parem", ordenou ele com uma voz áspera como um bisturi. "Parem todos os preparativos agora mesmo." Uma enfermeira retirou rapidamente a seringa. Os outros ficaram imóveis, sem ousar se mexer. Rebeca, do outro lado do vidro, soltou um grito e bateu na porta. "Não é verdade! Ela inventou tudo! Esta criança está sendo manipulada." Mas sua voz falhou, como se nem ela acreditasse nas próprias palavras. Olhei para o Mário e o vi desatar a chorar. Mas ele ainda estava agarrado ao celular, como se fosse a última prova para me salvar. "Eu também tenho um vídeo", disse ele, com a voz embargada. "É quando minha mãe e meus avós estão falando sobre vender remédios." Ele exibiu um vídeo e a imagem apareceu na telinha. Rebeca e a senhora Peterson no estacionamento trocando um envelope com um homem desconhecido que eu tinha visto antes. A voz da senhora Peterson foi ouvida. "Depois dessa operação, teremos dados suficientes para vender o medicamento no exterior. Esse dinheiro vai mudar tudo." Fiquei ali, com a visão turva pelas lágrimas, sentindo uma mistura de horror e alívio. Horror pela verdade que eu tanto tentara evitar, agora exposta diante de todos. E alívio porque finalmente não precisava mais mentir para mim mesma. Brandon entrou correndo do corredor, com o rosto vermelho de raiva. "Chega!" "Para ler!" gritou ele, jogando-se contra a porta de vidro para encarar Rebeca. "Você o envenenou." Achou que éramos todos cegos. Antes que alguém pudesse reagir, Brandon levantou a mão e deu um tapa em Rebeca. O som seco ecoou pelo corredor, fazendo a senhora Peterson gritar. "Como você ousa bater na minha filha?" Mas Brandon não parou. Apontou para Rebeca, com a voz trêmula de raiva. "Que remédios você andou dando para ele? O que você fez com meu irmão Adam?" Rebeca levou a mão ao rosto. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas em seus olhos não via arrependimento.
Apenas o pânico de alguém que foi descoberto. Você está louco! Gritou ela, virando-se para o Dr. Evans. Não dê ouvidos a eles. Estão me caluniando. Mas o Dr. Evans não respondeu. Empalideceu e se dirigiu a uma enfermeira. Isto não é mais uma cirurgia. É uma cena de crime. Chame a polícia agora. Uma enfermeira saiu correndo enquanto os outros ficavam ali, olhando uns para os outros, confusos. Fiquei ali, sentindo o mundo desmoronar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não as enxuguei. Olhei para Mário, meu netinho, que corajosamente invadira a sala de cirurgia para me salvar. Olhei para Brendan, meu filho mais novo, que tentara me proteger a todo custo. E pensei em Ada, meu filho, que jazia no quarto ao lado, sem saber que a esposa em quem confiava o havia traído. Fiquei ali, deixando as lágrimas rolarem, deixando a verdade penetrar em cada fibra do meu ser. Naquele momento, entendi que tudo havia mudado. A verdade havia explodido como uma porta sendo arrombada, e nada poderia escândala agora. A sala de cirurgia, que antes era fria e silenciosa, tornou-se um campo de batalha caótico. As enfermeiras, confusas, se entreolharam. Sem saber o que fazer, o Dr. Evans franziu a testa. Seu olhar penetrante examinava cada pessoa como se estivesse tentando manter a ordem no meio da tempestade. Fiquei ali, com a visão turva pelas lágrimas, mas incapaz de desviar o olhar da cena. A verdade que Mário acabara de revelar era como um fogo, queimando toda a confiança que me restava. Rebecca, após o tapa de Brandon, agarrou a bochecha e gritou com voz estridente. Como você ousa me bater? Eu faço tudo pelo meu marido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eu podia ver claramente o pânico em seus olhos. Não era a dor de uma esposa injustamente acusada, mas o medo de alguém que foi descoberto. Ela se virou para os pais, agarrando a blusa da senhora Peterson, com a voz embargada. Eu não fiz nada de errado. Eu só queria salvar o Adam. Pai, mãe, digam alguma coisa. Mas o Sr. Collins e a senhora Peterson ficaram parados, com os rostos pálidos, incapazes de dizer uma palavra. A senhora Peterson, normalmente tão astuta e mandona, agora cerrava as mãos e mordia os lábios para conter um tremor. De repente, a senhora Peterson bateu a bengala no chão. O som seco da madeira contra o ladrilho ecoou, e ela apontou diretamente para mim. Você ousou manipular seu neto para inventar mentiras sobre mim. Sua velha malvada. Suas palavras foram como uma facada no meu coração. Eu queria gritar, dizer a ela que eu não tinha manipulado ninguém, que era a filha dela quem tinha traído minha família. Mas eu estava com um nó na garganta e não conseguia falar. Fiquei ali parado, olhando para ela, sentindo-me encurralado num lugar escuro onde todos os meus anos de sacrifício estavam sendo pisoteados. O Sr. Collins! Pai de Rebecca, sussurrou discretamente para um médico que ele conhecia e que estava por perto, em voz baixa, mas apressada. Por favor, continue com a cirurgia. Nós cuidaremos de tudo. Só precisamos que isso acabe. Ele entregou um envelope ao médico, mas o Dr. Evans se aproximou imediatamente com uma voz fria como gelo. A lei decide aqui, não o dinheiro. Ele pegou o envelope, jogou-o no chão e ordenou a uma enfermeira. Fechem as portas. Ninguém sai. Shai. Vou informar a gerência do hospital agora mesmo. O som de seus passos era firme, como uma declaração de que tudo havia saído do controle. Brandon, vindo do corredor, irrompeu na sala de cirurgia, ignorando as tentativas de uma enfermeira de detê-lo. Ele me agarrou pelos ombros, com os olhos vermelhos, e gritou: Mãe, não doe o rim. É tudo plano deles. Ela envenenou meu irmão. Você não entende, Ada? A voz de Brandon tremeu, cheia de raiva e dor. Olhei em seus olhos e vi o desespero de um filho tentando proteger a mãe. Eu queria dizer algo, confortá-lo, mas não consegui. Fiquei ali, sentindo o mundo desmoronar sob meus pés da sala de preparação ao lado. Ouviu-se a voz fraca e confusa de Adam. O que está acontecendo? Por que eles estão discutindo? Ele tentou se sentar, respirando com dificuldade. Os tubos 4 intravenosos em seu braço tremiam com o movimento. Ouvi a voz do meu filho e meu coração se partiu em 1000 pedaços. Adam não sabia de nada. Ele não sabia que a esposa que ele amava, aquela em quem ele confiava, havia arrastado toda a família para uma conspiração sombria. Eu queria correr até ele, abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Mas eu não conseguia me mexer. Fiquei ali deitada com lágrimas escorrendo, dividida entre meu amor por Adam e a horrível verdade que acabara de vir à tona. Mariel, que estava ao meu lado, começou a soluçar, mas mesmo assim levantou o celular e disse com a voz embargada: Tenho outro vídeo.
É quando minha mãe dá os remédios para meus avós. Ele reproduziu o vídeo e a imagem apareceu na telinha. Rebecca e a senhora Peterson no estacionamento, fazendo a troca com um homem desconhecido. A voz da senhora Peterson foi ouvida clara e fria. Se o transplante for um sucesso, podemos vender o medicamento no exterior. Com esse dinheiro, podemos lavar todos os lucros sujos. A sala inteira ficou em silêncio. Uma enfermeira cobriu a boca, com os olhos arregalados de horror. O Dr. Evans estava paralisado, agarrando a pasta como se quisesse conter a raiva. Rebecca, em pânico, correu para arrancar o celular de Mário, tentando jogá-lo no chão. Não, é falso! Gritou ela, com a voz embargada. Mas Brandon foi mais rápido. Ele arrancou o telefone da mão dela e empurrou Rebecca, que caiu no chão. Um dos saltos altos dela voou, quicando no chão com um som seco, como o último período da farsa que ela havia orquestrado. Cale a boca! Gritou Brandon, com o rosto vermelho de fúria. Você acha que pode enganar todo mundo? O que você fez com meu irmão Adam? Rebecca estava sentada no chão, com o cabelo desgrenhado, mas seu olhar ainda revelava um lampejo de teimosia. Eu não fiz nada! Você está me caluniando! A segurança do hospital apareceu! 2 homens uniformizados entraram com expressões sérias. Aproximaram-se de Rebecca, do Sr. Collins e da Sra. Peterson, sem lhes dar tempo para reagir. A Sra. Peterson ainda xingava, com a bengala tremendo na mão. Traidor, você destruiu esta família. Ela apontou para mim, mas sua voz falhou, como se até ela soubesse que tudo havia acabado. Rebecca foi segurada com firmeza. Ela se contorceu. Me solta! Eu não fiz nada de errado. Mas seu olhar agora refletia apenas o desespero de alguém encurralado. Fiquei ali imóvel, com o corpo frio, mas com os olhos bem abertos, observando a verdade se desenrolar diante de mim. Quando a porta da sala de cirurgia se fechou atrás da polícia, os gritos de Rebecca e seus pais ainda ecoavam no corredor do hospital. Mas para mim, elas se dissiparam no ar como um pesadelo que se dissipa. Rebecca continuou gritando com a voz embargada. Eu estava contribuindo para a ciência. Ninguém me entende, mas ninguém lhe respondeu. O Sr. Collins e a Sra. Peterson, que antes se sentavam com tanta arrogância na minha sala de estar, agora caminhavam de cabeça baixa, escoltados em silêncio. Fiquei deitada na mesa de operação, ainda tremendo, mas não era mais de medo. Uma estranha sensação de alívio me inundou, como se eu tivesse sido libertada de uma gaiola na qual eu não sabia que estava. O Dr. Evans se aproximou. Seu rosto estava sério, mas seu olhar havia se suavizado. Senhora Jones, disse ele com voz grave, cancelamos a cirurgia. Transferiremos Adam para um tratamento alternativo, diálise combinada com novos medicamentos. Você arriscou sua saúde se preparando para isso, mas salvou a vida dele e sua dignidade. Olhei para ele. Lágrimas rolavam pelo meu rosto, mas não as enxuguei. Obrigada, doutora, sussurrei com a voz fraca, mas sincera. Eu não sabia se havia realmente salvado minha dignidade, mas sabia que pela primeira vez em meses eu sentia que estava respirando de verdade. Brandon correu até mim e me ajudou a sentar. Ele segurou minha mão com força. Seu olhar era firme, mas cheio de dor. Você ainda me tem, mãe, disse ele com a voz embargada. Eu vou te proteger de agora em diante. Eu prometo. Apertei sua mão, sentindo o calor de sua pele áspera e manchada de gordura. Olhei nos olhos de Brandon e vi a força de um filho disposto a carregar o mundo inteiro para proteger a mãe. Você é meu orgulho, filho! Sussurrei, e as lágrimas voltaram a cair. Brandon não disse nada, apenas me abraçou forte. E naquele abraço, encontrei algum conforto em meio às ruínas da minha família. Adam foi transferido para uma sala de recuperação. Quando eu entrei, ele estava deitado, com o rosto pálido e os tubos 4 ainda nos braços. Ele me olhou com os olhos vermelhos e perguntou com a voz fraca: Mãe, é verdade que tudo o que minha esposa fez foi para me prejudicar? A pergunta dele foi como uma facada no meu coração. Fui até ele, sentei-me na cama ao lado dele e o abracei. Minhas lágrimas caíram, molhando sua camisola do hospital. Adam, meu filho, eu disse com a voz embargada. Não sei onde tudo isso começou, mas prometo que não vou deixar ninguém te machucar mais. Adam abaixou a cabeça. Lágrimas escorriam por suas bochechas magras. Mãe, eu estava errado. Ele sussurrou. Eu não te protegi e te deixei sofrer demais. Abracei-o com mais força, sentindo que, no mundo, éramos só nós dois, agarrados um ao outro no meio da tempestade que acabara de passar. Nos dias seguintes, o jornal começou a cobrir a notícia.
Rede de tráfico de drogas desmantelada em hospital local, gritavam as manchetes. Eles escreveram sobre um grupo de médicos e farmacêuticos, do qual Rebecca, o Sr. Collins e a Sra. Peterson eram peças-chave. Eles estavam testando drogas ilegais em pacientes como Ada, usando o transplante de rim como uma cortina de fumaça para coletar dados para uma organização internacional. Ler aquelas palavras me encheu de horror e dor. Pensei em Rebecca, nas vezes em que ela me serviu comida, em suas doces palavras, que agora eu sabia que eram falsas. Pensei em Madame, nos meses que ele sofreu sem saber que sua própria esposa o estava colocando em perigo. Adam começou seu tratamento de diálise e medicação. Sua saúde melhorou lenta, mas constantemente. Uma tarde, ele pegou minha mão, abaixou a cabeça e disse com a voz embargada: "Mãe, eu era cego. Confiei na Rebecca e quase deixei você perder tudo. Acariciei sua cabeça como fazia quando ele era criança e disse: Filho, o importante é que você ainda está aqui. É tudo o que preciso. Mas no meu coração, uma cicatriz se formou, não apenas pela traição de Rebecca, mas porque me deixei levar para a beira da vida e da morte sem fazer perguntas. Voltei para minha casinha, onde Joe ainda estava imóvel em sua cadeira de rodas. Sentei-me ao lado dele e contei tudo, desde a gravação de Mariel até a cena de Rebecca sendo algemada. Não sei se ele entendeu tudo, mas quando terminei de falar, vi-o piscar e 2 lágrimas rolaram por suas faces macilentas. Peguei sua mão, apertei-a e, pela primeira vez em anos, senti uma pequena resposta dele. Um aperto fraco, como se ele estivesse tentando me dizer que entendia. Comecei a chorar, não de dor, mas porque sabia que, apesar de tudo, eu ainda o tinha. Eu ainda tinha minha família. Mário se tornou o pequeno herói da vizinhança. No dia em que chegou em casa, correu até mim. Me abraçou pelo pescoço e sussurrou: Vovó, me desculpe por ter demorado tanto para falar, mas pelo menos cheguei a tempo de te salvar. Ri em meio às lágrimas, abraçando o menino, sentindo o calor do seu corpinho. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, eu disse, bagunçando seus cabelos. Mário sorriu. O primeiro sorriso que eu via nele em dias. Olhei em seus olhos e vi que sua inocência ainda estava lá. Embora manchada pelo que ele teve que testemunhar, prometi a mim mesma que protegeria Mário. Daria a ele uma infância que ninguém poderia roubar dele na última noite. Sentei-me no meu pequeno quarto, sob a luz bruzuleante da lamparina a óleo. Abri meu antigo diário e escrevi as últimas linhas. Sangue nem sempre faz de você uma família. Às vezes, é a verdade que mostra quem realmente merece ser chamado assim. Perdi muito, mas me encontrei. Fechei o diário, larguei a caneta e ouvi a chuva batendo no telhado do quintal. Senti uma calma estranha, como se a tempestade tivesse passado, deixando o céu limpo. Olhei pela janela. Vi o luar pálido iluminando o quintal. E eu sabia que, mesmo que a estrada à minha frente fosse longa, eu nunca mais me deixaria cegar. Eu havia recuperado minha própria força. E essa era a coisa mais valiosa que ninguém poderia tirar de mim. A história que você acabou de ouvir teve seus nomes e locais alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não estamos contando isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e reflita. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria ficar em silêncio para manter a paz ou ousaria enfrentar tudo para reivindicar sua voz? Quero saber a sua opinião. Porque cada história é como uma vela, que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa, e tenho certeza de que a coragem nos leva a dias melhores enequante. Isso! Na tela final deixo vocês com 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que elas vão surpreender vocês!